Hoje nós vamos fazer uma exposição em Salmos 137. Eu peço que todos abram suas Bíblias em Salmos 137. Nós vamos ler dos versos 1 ao 9, ou seja, o Salmo todo. Salmos 137. Assim diz a palavra do Senhor. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fizéssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembre-se, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém, até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos mais uma vez em oração. Senhor, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Pai amado, pela sua maravilhosa graça derramada sobre nós, Pai amado. Nós te louvamos, Pai amado, pela sua palavra e te pedimos, Pai amado, que essa palavra, Senhor, seja pregada hoje fielmente, Senhor. Me usa como um instrumento, Senhor. E que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja agindo aqui, Pai amado, transformando corações, Pai amado, trazendo o verdadeiro entendimento da palavra, Senhor, e transformando vidas, Pai amado, edificando, Pai amado, e salvando também, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidamente. Amém. Eu quero que você traga à memória um lugar da sua infância. Não apenas um cenário, mas um pedaço da sua história. Talvez a casa dos seus pais, onde você cresceu. Talvez a casa da sua avó, onde se reunia ali muitas pessoas, momentos de alegria, onde você se sentia seguro, amado e protegido. Agora imagine voltar lá hoje, depois de muito tempo, mas dessa vez sozinho, sem vozes, sem pessoas, sem aqueles relacionamentos, sem os risos ali que tinham, que davam vida àquele lugar. E quando você entra, percebe que algo muito importante: o lugar continua exatamente o mesmo, mas você não sente a mesma coisa. Por quê, hein? Porque as lembranças não estão nos tijolos, as lembranças não estão na edificação, elas estão nos relacionamentos, na comunhão que existia ali. Quando essas pessoas não estão mais lá, suas memórias se misturam com saudade, dor e até um certo vazio. E isso nos revela algo profundo, que a memória é a nossa identidade. Aquilo que você lembra forma quem você é. Aquilo que você esquece vai morrendo dentro de você. A ciência diz que memórias que não são visitadas enfraquecem. E quando uma memória enfraquece, uma parte da nossa história enfraquece junto. Nossa identidade vai se perdendo. Mas a Bíblia vai além. Para Deus, lembrar não é apenas recordar, é viver fielmente.
Esquecer não é apenas perder uma informação, é perder a nossa identidade em Deus. Por isso, quando você se lembra daquele lugar na sua infância, algo acorda dentro de você. Você lembra quem você foi, você lembra quem caminhou com você, e você lembra de onde você veio, e você lembra de que família você faz parte. Da mesma forma, quando Israel lembrava de Sião, eles lembravam quem eram. Filhos da aliança, povo da presença, gente separada pelo próprio Deus. E quando eles esqueceram, perderam a identidade, perderam a adoração, perderam o caminho. Exatamente como nós nos perdemos quando deixamos de lembrar do Senhor. E é por isso que este salmo é tão forte, porque não é apenas um salmo de saudade, é um salmo de identidade. Quando você lembra de Sião, quando o povo lembra de Sião, eles lembram de quem são. Quando eles esquecem de Sião, eles se tornam apenas mais um povo no meio das nações. Por isso, sua memória espiritual é essencial. Ela não determina só o que você sente, ela determina quem você é. O Salmo 137 reflete um trauma histórico no exílio babilônico, que ocorreu entre 586 e 538 a.C., quando os judeus foram deportados para a Mesopotâmia, após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor II. A menção aos rios da Babilônia, possivelmente os canais do Eufrates, e aos salgueiros, árvores típicas da região, evidencia o cenário geográfico opressor, onde os cativos, forçados a abandonar suas práticas culturais e religiosas, eram humilhados pelos conquistadores, que exigiam canções sagradas como entretenimento. A Babilônia, símbolo de poder imperial, contrastava com a devastação de Judá. E Edom, aliado dos babilônios, também é citado como cúmplice dessa destruição. A situação dos exilados era de lamento, dor e tentativa de manter a sua identidade. Eu vou dividir essa exposição em 3 pontos. O primeiro ponto é: a lembrança de Sião expressa o lamento e a dor. O segundo, a lembrança de Sião traz à memória a verdadeira alegria. E o terceiro, a lembrança de Sião traz o clamor por justiça. Para nos guiar no entendimento, usaremos a seguinte pergunta como referência para a exposição: como manter viva as lembranças do nosso Deus, enquanto o mundo tenta nos fazer esquecer da nossa identidade? Como manter viva as lembranças do nosso Deus, enquanto o mundo tenta nos fazer esquecer a nossa identidade? Primeiro ponto, a lembrança de Sião expressa lamento e dor. Vou ler aqui dos versos 1 ao 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? O salmo aqui, ele se abre com uma cena de profunda tristeza. O povo de Deus, agora exilado na Babilônia, está sentado às margens dos rios, chorando. Essa imagem revela a dimensão da perda.
não se trata apenas de uma terra natal, mas da cidade santa, o lugar de encontro com Deus e o centro de adoração, Sião. O termo, lembrando-nos de Sião, é mais do que uma simples memória. Carrega a ideia de saudade profunda e de identidade ferida. Para Israel, lembrar de Sião é lembrar da sua aliança com Deus, lembrar da promessa, da presença do próprio Deus no templo. Quando o povo lembrava de Sião, não lembrava apenas de um lugar, lembrava de quem eles eram. A memória da presença de Deus era o que definia a sua identidade. Por isso doía tanto perder Sião. Sião era perder a si mesmo. No Antigo Testamento, Sião, originalmente fortaleza de Jerusalém e depois o monte do templo, é frequentemente associada à morada divina. No Salmo 132, nos versos 13 e 14, afirmam que o Senhor escolheu Sião, este é o meu lugar de repouso para sempre. O templo construído por Salomão em Jerusalém era um símbolo visível da Shekinah, da glória de Deus, como visto na dedicação do templo, quando a nuvem da presença divina enche o santuário. Assim, Sião não era apenas uma cidade, mas o lugar onde Deus manifestava a sua presença de modo especial. Um ponto importante aqui é que, no contexto bíblico, os conceitos de lembrar e esquecer vão muito além da simples memória ou esquecimento mental. Eles estão profundamente ligados a atitudes espirituais. Fidelidade e aliança com Deus, juízo, misericórdia e relacionamento com Ele. A Bíblia nunca separa a memória da identidade. O povo que lembra de Deus vive como um povo de Deus. O povo que esquece perde a sua identidade espiritual. Lembrar frequentemente carrega o sentido de agir em fidelidade à sua identidade, trazer à mente com um propósito ou honrar uma aliança. Por exemplo, em Gênesis 8:1, diz assim: então Deus se lembrou de Noé. Deus não havia se esquecido de Noé. Mas essa frase indica que Deus decidiu agir em favor de Noé, encerrando o dilúvio. Em Êxodo 2:24, diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus lembra da aliança e age para libertar Israel. Deuteronômio 8:2, lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Lembrar aqui é reconhecer a fidelidade de Deus, uma exortação à gratidão e obediência. Lucas 22 também, 19, diz: fazei isto em memória de mim. Jesus instituiu a ceia como um memorial ativo, uma prática para manter viva a realidade do seu sacrifício. Esquecer, no hebraico e no grego bíblico, muitas vezes implica negligenciar, ignorar ou deixar de agir em relação a algo. Deuteronômio 6:12, guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Esquecer a Deus é sinônimo de apostasia nesse versículo, e ingratidão. Salmo 103:2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Um chamado para manter viva a memória da bondade de Deus. Oséias 4:6, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Esquecer a lei é romper a relação com Deus e atrair o juízo. Deus esquece nossos pecados? Sim, no sentido de não levar mais em conta, não por ignorância, mas por graça e perdão. Por exemplo, em Isaías 43:25,
eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. E Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Lembrar é honrar, agir com fidelidade e trazer à mente com reverência. Esquecer é negligenciar, romper alianças, ou da parte de Deus, deixar de exigir juízo por causa da misericórdia. Seguindo um pouco mais no verso, nós vemos que eles penduram as harpas. E pendurar as harpas para o povo de Israel é sinal de honra, pois as harpas eram instrumentos usados nos cânticos de louvor. Então, agora, pendurada nos salgueiros, um sinal claro de que a adoração foi silenciada. Não por falta de fé, mas por dor profunda, pois ao lembrar de Sião, ou seja, do local onde podiam adorar na presença do Senhor, ou melhor, o local da presença do Senhor, eles são invadidos por essa dor da perda. Pois agora eles estão exilados longe do Senhor, onde a adoração perde todo o sentido. As harpas penduradas eram um símbolo claro, a identidade de adoradores estava sendo sufocada. Onde não há memória do Senhor, não há louvor. Onde não há louvor, não há identidade espiritual. No versículo 3, nós vemos que o sofrimento se aprofunda quando os opressores babilônicos exigem dos cativos que cantem. Não qualquer canção, mas canções de Sião. Os louvores que celebravam na presença de Deus entre o seu povo. O insulto aqui, ele é duplo. É um pedido de entretenimento cruel, zombando da identidade espiritual dos cativos. É uma tentativa de profanar aquilo que era sagrado. O pedido dos opressores revela como o sofrimento do povo não era apenas físico, mas principalmente espiritual e emocional. Eles foram levados cativos e agora suas próprias canções de fé são tratadas como meros espetáculos. Me parece que, mais do que isso, há uma tentativa dos babilônicos de fazer o povo da aliança esquecer de Sião, esquecer do seu Deus, fazendo com que eles encontrem alegria ali na Babilônia. Mas é uma tentativa frustrada, já que no verso 4 ele fecha essa sessão com essa pergunta: como haveríamos de cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Esta não é uma pergunta retórica, mas carregada de teologia e de lamento e de dor, e da lembrança de Sião. O cântico do Senhor não era qualquer música, era a expressão da aliança, da presença e da fidelidade divina a Israel. Estando longe de Sião, sem o templo, sem liberdade e sem meio a um povo que despreza o Senhor, em meio a um povo que despreza o Senhor, cantar seria profanação. Agora a gente entra no ponto 2, a lembrança de Sião traz à memória a verdadeira alegria. Vamos ler aqui do verso 5 ao 6. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir a Jerusalém, a minha maior alegria. Se eu me esquecer de você. Aqui o salmista faz um juramento pessoal e solene. Ele expressa o horror da possibilidade de esquecer-se de Jerusalém, símbolo da presença de Deus e de sua identidade espiritual,
que se resseque a minha mão direita. A mão direita representa a força, a ação e a habilidade, especialmente para um músico como o salmista, que possivelmente era. Ele pede para perder a sua capacidade de tocar a harpa, se ousar a esquecer a presença do Senhor. É uma forma de dizer: prefiro perder a minha utilidade e força, ou até mesmo a capacidade de tocar a harpa, do que abandonar a minha fé e memória do que Deus fez. No verso 6 ele diz: que a minha língua fique colada ao céu da minha boca. Se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Que a minha língua fique colada ao céu da boca. O salmista invoca uma maldição sobre a sua própria boca. Ele prefere a impossibilidade de louvar ou falar, caso deixe de lembrar de Jerusalém. A língua é essencial para o louvor. A perda da fala seria uma renúncia à adoração. Se não for para louvar somente ao Senhor, se for para adorar a outros deuses, que eu não consiga mais louvar com a minha boca. É isso que o salmista estava falando. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Aqui está o clímax emocional. Ele declara que nada neste mundo, nem alegrias pessoais, nem prazeres do exílio, pode superar o valor e amor que tem em Jerusalém, símbolo do relacionamento com Deus. A Babilônia oferecia aos exilados prosperidade material, oportunidade de integração social e cargos de influência no império. Sua cultura avançada e de relativa liberdade religiosa eram tentadoras, assim como a segurança e o conforto de uma sociedade estável. No entanto, essas alegrias representavam um risco de assimilação e esquecimento de Jerusalém. O salmista, porém, rejeitou esses benefícios, colocando Sião acima de tudo. A verdadeira alegria estava na lembrança de Jerusalém e na esperança da presença de Deus. Ponto 3. A lembrança de Sião traz o clamor por justiça. Vamos ler do verso 7 e 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém, até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Lembra-te, Senhor, um apelo para que Deus não se esqueça da maldade dos inimigos. Lembrar aqui tem o sentido de agir com justiça. Não é apenas lembrar com a mente, mas com o propósito. Quando o salmista diz: lembra-te, Senhor, está pedindo a Deus: entre em cena, faça justiça e traga à tona a verdade dos acontecimentos. Não é um desejo de vingança pessoal, mas uma oração para que a justiça divina trate a maldade que foi praticada. Filhos de Edom. Os edomitas, eles eram parentes dos israelitas, descendentes de Esaú, mas agiram como inimigos durante a queda de Jerusalém, apoiando a Babilônia. Obadias 1:10 ao 14 mostra que Edom é condenado por se alegrar com a queda de Judá e participar do saque. Bloqueou fugitivos, entregou o sobrevivente aos babilônicos. Esse vínculo tornava sua atitude ainda mais vergonhosa. Aqueles que deveriam ajudar se juntaram aos inimigos. A traição de um parente sempre dói mais. E aqui a dor é nacional e espiritual. Arrasem, arrasem Jerusalém, até os seus alicerces.
Edom incentivou e participou da destruição total de Jerusalém, mostrando uma traição cruel e oportunista. A frase mostra que Edom não apenas assistiu, mas encorajou a destruição total de Jerusalém. Até os alicerces indica desejo de que nem os fundamentos do templo, das casas e dos muros permaneçam. Isso revela uma postura de oportunismo, aproveitar a fragilidade de Judá, uma postura de crueldade. Não bastava cair, tinha que ser exterminados, e uma postura de oposição espiritual. Jerusalém representava a presença de Deus. Por que o Salmo cita Edom? O Salmo cita Edom porque, mesmo não destruindo Jerusalém diretamente, os edomitas foram cúmplices da tragédia. Alegram-se com a queda, incentivaram a destruição e participaram do saque. Assim, o salmista reconhece que a culpa diante de Deus não é só de quem ataca, mas também de quem apoia e celebra o mal contra o povo de Deus. Existe aqui um contraste teológico implícito. O contraste está no fato de que Deus havia decretado que Esaú serviria a Jacó, mas Edom agiu como era descendente de Esaú e agiu como se pudesse inverter essa ordem, exaltando-se sobre Israel. Ao pedir que Deus lembre-se, o salmista clama para que ele reafirme a sua justiça e corrija a arrogância de Edom, que desafiou o decreto divino ao apoiar a queda de Jerusalém. Vamos ler o verso 8. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que nos fez. Filha da Babilônia, a personificação de uma nação opressora. A expressão filha da Babilônia é uma forma poética de descrever a própria Babilônia como uma figura feminina representando a cidade, o povo e o seu sistema de poder. É uma maneira de mostrar que ela não é apenas um império, mas uma inimiga pessoal do povo de Deus. Aquela que conquistou Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo ao exílio. O salmista fala com ela como se falasse com a própria responsável por toda a dor sofrida, que vai ser destruída, a certeza de que Deus derrubaria o império. Quando esse verso fala, filha da Babilônia, que vai ser destruída, aqui ele está falando da certeza de que Deus derrubaria o império. O salmista declara a futura queda da Babilônia com absoluta certeza, mesmo que naquele momento o império fosse gigantesco e invencível aos olhos humanos. Essa frase não é um desejo irracional, mas uma profecia alinhada aos profetas Isaías e Jeremias, que anunciaram que a Babilônia seria julgada por Deus. Essa confiança mostra que, apesar da dor do exílio, o povo de Deus crê que nenhum império opressor permanece para sempre. Deus sempre derruba o orgulho dos que se levantam contra ele. E quando ele diz, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Não é vingança humana, mas justiça divina. A frase expressa a linguagem típica dos salmos imprecatórios. Um clamor para que a justiça de Deus retribua o mal praticado. Não se trata de um convite à violência pessoal, não. Mas do desejo de que Deus levante um instrumento de justiça. Alguém que execute o juízo prometido. Esse pedido nasce do sofrimento profundo, mas se apoia no caráter justo de Deus.
aquele que retribuir a Babilônia estará apenas executando a sentença divina, não descarregando um ódio próprio. É um grito de confiança de que Deus não ignora o sofrimento do seu povo. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Um dos versos mais difíceis da Bíblia, que expressa uma dor expressa em forma poética. Este é, sem dúvida, um dos versos mais desafiadores da Escritura. À primeira vista, ele soa como um desejo de crueldade extrema, mas é essencial lembrar que estamos diante de um salmo imprecatório. Um gênero literário em que a dor, a revolta e o clamor por justiça são expressos de forma poética, não como ordens divinas. O salmista não está prescrevendo um comportamento, mas derramando diante de Deus a dor causada por traumas reais, invasões, destruição, estupro, assassinato de crianças e o cativeiro do povo. Retribuição equivalente à crueldade da Babilônia. Os babilônios eram conhecidos historicamente por sua brutalidade, inclusive contra crianças. Assim, o salmista está dizendo em forma de lamento: feliz será aquele que fizer com você o que você fez conosco. Não é uma criação do salmista, mas uma retribuição proporcional ao horror que a Babilônia praticou contra Judá. A imagem é chocante, porque o que a Babilônia fez foi chocante. A linguagem corresponde à realidade vivida pelos exilados. Justiça divina, não vingança pessoal. O verso não é um convite à violência, mas uma entrega da justiça nas mãos de Deus. É como se o salmista dissesse: Senhor, faz justiça à altura do mal que sofremos. Assim como em Romanos 12:19. Minha é a vingança, eu retribuirei. A Bíblia deixa claro que a vingança pertence a Deus, não ao homem. O salmista não está pegando uma pedra, está orando, colocando diante de Deus seu sofrimento e confiando que Ele fará justiça de modo perfeito. O Salmo 137 nos mostra que lembrar de Deus é um ato espiritual que molda toda a vida, enquanto esquecer de Deus é o início de uma queda espiritual. Lembrar do Senhor nos faz lembrar o pecado e a distância dele. Lembrar do Senhor nos faz encontrar alegria. Lembrar do Senhor nos leva a clamar por justiça. Mas esse salmo também revela algo profundamente atual. O mundo trabalha ativamente para apagar nossa memória espiritual, substituindo Deus por distrações, ilusões e falsos prazeres. Assim como a Babilônia queria que Israel cantasse e se alegrasse no exílio, como se a dor não existisse, como se Sião não fosse importante, hoje nós vivemos em uma cultura que tenta nos fazer esquecer de Cristo, distorcendo tudo aquilo que é sagrado. Um exemplo simples e muito comum é o próprio Natal. Em vez de Cristo, o Salvador, vemos a figura do Papai Noel se tornando protagonista, um símbolo de consumo, presentes vazios e alegrias artificiais. Não é que seja errado celebrar, mas é perigoso quando a cultura cria um Natal onde Jesus não aparece. A lógica do mundo é exatamente a lógica da Babilônia: distrair para fazer esquecer, entreter para esfriar a fé. Papai Noel oferece muitos presentes, mas todos eles juntos não chegam nem perto do presente que o Pai nos deu, Jesus Cristo. E a dádiva eterna, a graça que salva,
a presença que preenche. Enquanto Cristo é o dom indescritível, Papai Noel encarna uma alegria que termina no dia 26. Jesus traz uma alegria que começa aqui e chega na eternidade. E é assim que o inimigo opera. Satanás não precisa destruir a fé de alguém, basta fazer essa pessoa esquecer de Deus aos poucos. Ele faz isso com entretenimento vazio, com correria, com ansiedade, com excesso de trabalho, com distrações infinitas. Assim como os babilônicos queriam transformar cânticos sagrados em espetáculos, o inimigo quer transformar a fé em algo sem peso, sem memória e sem profundidade. Onde não há memória de Deus, não há devoção. Onde não há devoção, não há transformação. Por isso, o Salmo nos ensina uma verdade fundamental. Lembrar leva à gratidão, e esquecer leva à ingratidão. Quando lembramos quem Deus é, o que Ele fez e de onde Ele nos tirou, nosso coração naturalmente se inclina à adoração, ao louvor e à obediência. Mas quando deixamos de lembrar, caímos exatamente no padrão que Deus alertou o povo em Deuteronômio 6,12, que diz: guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Quem esquece, reclama. Quem lembra, agradece. Quem esquece, se perde. Quem lembra, permanece. Quem esquece, busca alegria na Babilônia. Quem lembra, encontra alegria em Sião. Portanto, a doutrina central deste salmo é esta: o povo de Deus só permanece fiel quando mantém viva a memória de Deus. Quando lembramos do Senhor, lamentamos o pecado, encontramos a alegria na presença dele e clamamos por justiça, sabendo que ele é o Senhor da história. Mas quando esquecemos, somos facilmente seduzidos pelos falsos presentes do mundo, pelas distrações do inimigo e pelas alegrias baratas que tentam ocupar o lugar de Cristo em nossa vida. Lute contra o esquecimento espiritual intencionalmente. O mundo vive para roubar a sua memória de Deus. Essa é a primeira aplicação. O mundo não está neutro. Ele trabalha dia e noite para que você se esqueça de Deus. Ele faz isso com excesso de informação, entretenimento sem fim, ansiedade fabricada, pressões constantes e distrações calculadas. Hoje o inimigo não tenta mais destruir a nossa fé com perseguição violenta. Ele tenta com isolamento, cansaço, tela brilhando e scroll infinito. Ele tenta com aquilo que não parece pecado, mas que rouba o tempo, rouba o foco, rouba o nosso coração e rouba a nossa devoção. Satanás sabe que se você esquecer quem Deus é, você esquece quem você é. E se ele roubar sua memória espiritual, ele rouba sua identidade, seu propósito e a sua alegria. Separe momentos diários, reais, inegociáveis para lembrar-se de Deus, antes que o mundo te faça esquecer. Ore, leia a palavra, medite, silencie o barulho, não para cumprir um hábito religioso, mas para proteger a sua alma. A memória espiritual não é luxo, é sobrevivência. Segunda aplicação é: resista às falsas alegrias da Babilônia. Elas querem ocupar o lugar da sua identidade em Cristo. O salmista prefere perder a mão, perder a língua, perder a utilidade,
mas não perder a memória de Sião. Por quê? Porque tudo que a Babilônia oferecia era perigoso demais. Parecia alegria, mas era sedução. Parecia presente, mas era laço, era armadilha. Hoje a Babilônia moderna também oferece presentes. Promoções, entretenimento, fama, conforto, status, curtidas, aprovações. E talvez o mais perigoso, uma versão de fé sem cruz, sem santidade e sem entrega, sem memória. Assim como o Natal, Jesus é trocado por Papai Noel. Assim como no Natal Jesus é trocado por Papai Noel, o mundo tenta trocar a presença pela performance, a fé pela diversão, a glória de Deus pelo imediatismo. Examine a sua alegria. O que tem roubado o seu coração? Para onde sua atenção corre quando ninguém está olhando? O que você tem amado mais do que a Deus? A pergunta do salmista ecoa hoje: se eu não te preferi acima da minha maior alegria, porque o que você prefere revela quem você é. Terceira aplicação: ensine memória às outras pessoas. Não permita que sua família, seus filhos e sua igreja esqueçam de Deus. O Salmo 137 mostra que memórias não é só individual, ela é coletiva e comunitária. A fé não sobrevive sozinha, é transmitida de coração para coração, de geração para geração. Quando uma geração esquece de Deus, a próxima não lembra. E isso não acontece por alguém que negou a Deus, mas por alguém que parou de lembrar, parou de contar, parou de testemunhar. Hoje temos uma geração distraída, ansiosa, sufocada por telas, esgotada por comparações. O inimigo quer uma geração que não lembra, porque uma geração que não lembra, não busca, não adora, não prega e não persevera. Por isso você conte suas memórias espirituais. Fale de Cristo. Compartilhe o que Deus fez na sua vida. Ore com seus filhos. Leia a Bíblia com eles. Converse sobre a graça com seus amigos. Mostre o valor da adoração, do culto, da comunhão. Seja alguém que desperta a memória em outros. Se você guardar para si, se sua fé não tocar ninguém, o mundo tocará. E a quarta e última aplicação é: valorize a adoração comunitária. Negligenciar o culto revela que estamos esquecendo de Deus. Quando Israel estava na Babilônia, eles não podiam adorar. Eles não tinham templo, não tinham altar, não tinham liberdade, não tinham sacerdotes. E isso causava neles uma dor tão profunda que eles preferiam perder suas habilidades, mão e língua, do que perder a memória da adoração. Para eles, abandonar o culto seria abandonar a própria identidade. Mas nós, que temos liberdade, muitas vezes tratamos o culto público, a escola bíblica dominical e a reunião de oração como opcionais, como se fosse algo que, quando der, quando sobrar tempo. E quando fazemos isso, sem perceber, estamos revelando algo preocupante. Estamos permitindo que o mundo nos faça esquecer de Deus. Ninguém acorda e diz: hoje eu decidi deixar de crescer espiritualmente. Mas a pessoa diz: hoje eu estou cansado. Hoje não vai dar. Hoje não estou com vontade. Hoje não é tão importante assim. E assim, pouco a pouco, ela deixa de lembrar e começa a esquecer.
Israel chorava porque não podia adorar. Hoje, muitos cristãos se afastam porque não querem adorar. Isso mostra que algo muito sério está acontecendo. Quando a memória de Deus enfraquece, a identidade de adorador também enfraquece. Reveja sua relação com o culto. Reveja sua relação com a EBD. Reveja sua relação com a reunião de oração. Se você tem negligenciado esses momentos, não interprete apenas como falta de disciplina. E isso pode ser um sinal espiritual de que você está esquecendo quem é Cristo, esquecendo o que Ele fez por nós. Pergunte ao seu coração, o que Sião significava para Israel? Significa Jesus para mim? A presença de Deus é a minha maior alegria? Ou a Babilônia já tomou o espaço da adoração? Volte a valorizar o culto como um filho valoriza um abraço do pai. Volte a EBD como alguém que ama aprender. Volte para o coração, volte para a oração como alguém que entendeu que Sião é mais importante do que qualquer agenda do mundo. Quem lembra de Deus não abandona a adoração. Quem esquece se afasta sem perceber. Para concluir, eu quero voltar com você àquela imagem do início. Você retornou à casa da sua infância, mas agora sozinho, sem os sons alegres, sem a presença daqueles que você amava. O que antes era cheio de vida, agora parece vazio. O que você sente, e você sente a dor da saudade, do tempo que não volta, daquilo que se perdeu na memória. Depois de caminharmos por este salmo, entendermos melhor o porquê desses sentimentos, perceber a perda dói, porque memória é identidade. E quando os israelitas lembravam de Sião, eles não lembravam apenas de um lugar, lembravam de quem eles eram, lembravam da presença de Deus, das promessas da aliança. E quando estavam na Babilônia, longe do templo e da adoração, perceberam que estavam perdendo a si mesmo. Vimos isso ao longo de toda a pregação. Lembrar de Deus nos faz lembrar quando percebemos. Lembrar de Deus nos faz lamentar quando percebemos a nossa distância dele. Lembrar de Deus reacende a alegria verdadeira, que não depende de circunstâncias. E lembrar de Deus nos leva a clamar por justiça, confiando que Ele é fiel e não esquece do seu povo. Também vimos que o mundo trabalha todos os dias para nos fazer esquecer, enquanto Deus trabalha para nos fazer lembrar. Mas há uma notícia maior do que tudo isso. Se Sião era o lugar da presença de Deus, Cristo é a presença de Deus encarnada. Ele é o nosso templo, é o nosso caminho de volta, a nossa identidade restaurada. Enquanto o mundo tenta nos distrair com alegrias baratas e falsos presentes, o Pai nos deu o presente que jamais perde o brilho. Jesus Cristo, um dom indescritível. O mundo oferece brilho que dura um dia. Cristo oferece vida que dura para sempre. O Evangelho é isso. Deus nos chamando de volta para casa. De volta para a identidade que nós perdemos na queda. Para a comunhão que o pecado destruiu. Para a presença que o mundo tenta apagar da nossa memória. A Nova Jerusalém será o lugar onde toda lágrima será enxugada e onde nossa memória será completamente curada. Onde nunca mais esqueceremos de Deus, nem por um segundo. Mas essa jornada não começa no céu, ela começa hoje.
Talvez você esteja vivendo o seu próprio exílio espiritual. Talvez esteja distraído, cansado, frio, longe do Senhor. Talvez você tenha deixado a Babilônia moderna roubar a sua memória, seu amor e a sua adoração. Hoje, Deus está te chamando para voltar, para lembrar, para viver novamente diante dEle. E talvez hoje haja alguém aqui que nunca conheceu verdadeiramente Cristo. Você já ouviu falar de Jesus, mas nunca entregou a sua vida a Ele. Você vive tentando preencher o coração com alegrias que passam, com presentes que não satisfazem e com memórias que não sustentam. Mas Jesus te chama hoje. Ele é o verdadeiro presente do Pai. Ele é a alegria que não acaba, a paz que não falha, a presença que não te abandona. E o convite dele é simples e profundo. Vinde a mim. Venha com as suas dores, com suas culpas, com seus vazios, seus medos, sua Babilônia particular. Venha conhecer aquele que nunca se esquece de você e morreu para que você pudesse lembrar-se dele para sempre. Para os crentes, o convite é: volte a lembrar. Para os que ainda não são de Cristo, o convite é: venha conhecer aquele que te dá uma nova memória, uma nova identidade e uma nova vida. Amém? Vamos mais uma vez em oração. Senhor Pai amado, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Ela nos mostra, Senhor, Cristo. Ela nos mostra teu amor para conosco, para com teu povo, Senhor. Tua palavra também, Senhor, que é um convite aberto, Senhor, a nos unirmos a Ti, a reconhecermos Cristo, Senhor, como nosso único e suficiente Salvador. Nós te louvamos, Pai amado, porque sabemos que tudo isso é graça sua. Pai, nós te pedimos, Pai amado, que esta palavra, Senhor, que teu Espírito Santo possa agir em nossos corações, trazendo, Senhor, fazendo com que essa palavra frutifique, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, estar lembrando do Senhor constantemente, mas não só como uma lembrança vazia, Pai, mas sim lembrando com ação. E que nós possamos, Pai amado, evitar, Senhor, as coisas do mundo que tentam nos fazer te esquecer. Que nós possamos, Pai amado, ter sabedoria, Senhor, para não permitir que o mundo nos faça esquecer, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, nas atividades, nas disciplinas espirituais, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a priorizar o teu culto, Pai amado, o teu culto público, Senhor. O momento de escola bíblica, Senhor, e a reunião de oração, Pai, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, priorizar isso, porque sabemos que em todos esses momentos nós somos lembrados de quem Cristo é, de quem o Senhor é, e do que Cristo fez por nós, Pai amado. Do que Cristo fez por nós, e que nosso coração, Pai amado, se encha de gratidão a todo momento, Senhor. Não é uma gratidão momentânea, Senhor, mas uma gratidão eterna, Senhor. Pai amado, que nós não venhamos a esquecer o que Cristo fez, quem o Senhor é, para que nosso coração se encha de ingratidão, Pai. Nos ajuda, Pai. Ajuda cada pessoa aqui, Pai amado, a caminhar, a viver uma vida digna do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, que nós oramos agradecidamente. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor.